Olá, você! Bem-vindo ao episódio 25 dos nossos bate-papos sobre a economia. Como você já sabe, aqui você vê a economia sem enrolação, de maneira bem simples e com vários exemplos práticos. Esse é o quarto e último episódio sobre moedas, essa tão especial mercadoria. Nesse episódio, vamos abordar o conceito de inflação, que é um fenômeno monetário. E já que o tema é inflação, a foto da capa transmite exatamente a consequência do fenômeno na prática. Esta é a foto de um supermercado em Caracas, na Venezuela. No país do paraíso da Revolução Bolivariana de Chávez e Maduro, onde se implantou o regime socialista populista. Falta tudo: comida, remédios e até papel higiênico. O FMI calculava que no ano de 2018 o país iria fechar com uma inflação de 1.350.000%. E a estimativa para 2019 é de 10 milhões%. Se você está gostando de acompanhar nossas conversas, deixe aqui embaixo o seu like, compartilhe o vídeo e clique no sininho para receber o aviso dos próximos episódios. Meu nome é Luiz Azevedo e espero que você goste desse episódio. O regime socialista destruiu a economia venezuelana por intervenção geral do Estado na economia. A hiperinflação de 1.350.000% é uma das consequências, e os efeitos sociais são devastadores. A Venezuela, um país de 32 milhões de habitantes, estima-se que desde 2015 mais de 2,3 milhões de pessoas tenham fugido do país, ou seja, mais de 7% da população foi embora, criando uma crise migratória descomunal. Os venezuelanos de melhor situação financeira foram para a Espanha ou para a Flórida, onde já tem cidades com um enorme contingente de venezuelanos, como o Weston, que o pessoal já está chamando de Westonzela. A classe média baixa foi buscar refúgio na Colômbia, já os mais pobres atravessaram para Roraima, no Brasil. A criminalidade na Venezuela explodiu para 89 homicídios por 100 mil habitantes. Você imagina uma situação 3 vezes pior do que a do Brasil, que durante os governos do PT atingiu a desastrosa marca de 30 homicídios por 100 mil habitantes, pior do que em zonas de guerra? É triste. E para complementar o triste quadro, em 2016, os venezuelanos haviam perdido em média 9 quilos do peso corporal. E em 2017, esse número aumentou para 11 quilos de perda de peso corporal na média da população. Isso é estado de fome. Triste, muito triste. E ainda tem Playboy e Patricinha do Leblon e da Vila Madalena apoiando essa ditadura comunista. É ruim, hein? Aí você me pergunta, mas afinal, Luiz, o que é inflação? Se vocês forem na descrição ou na definição dos livros, vocês irão encontrar que a inflação
é um aumento geral de preços na economia. Sim. E por que isso acontece? Aí, alguns autores falam que são de três tipos a inflação. São três tipos de inflação. A inflação de demanda, quando o poder aquisitivo da população aumenta mais do que a oferta de produtos no mercado. A inflação de custos, quando os insumos básicos sobem e o aumento dos custos de produção são repassados aos consumidores. Os exemplos desses insumos seriam o petróleo e a energia elétrica. E o último tipo de inflação, que é a chamada de inflação inercial. Isto é, a economia se vicia em inflação e repassa a inflação anterior para os preços. Tudo bem, todas são razões questionáveis. A inflação de demanda não irá prosperar se existe maior liberdade de mercado e a população pode adquirir produtos de qualquer país. É um mercado livre, mais livre. A inflação de custos, se houver concorrência, não se sustenta por muito tempo, pois se buscam alternativas ou racionalizações de uso. E o terceiro tipo, a inflação inercial, é uma questão que também, com concorrência e mercado livre, não sobrevive. A escola austríaca apresenta um conceito mais lógico, que eu acho mais racional, que na realidade a inflação é um fenômeno basicamente monetário. O aumento de preço de produtos e serviços é uma consequência da perda de poder de compra da moeda. Portanto, a causa da inflação é a perda do poder de compra da moeda. A foto do slide mostra claramente essa definição. Então, quanto uma nota de R$100 consegue comprar em produtos do supermercado em 1997, em 2005, em 2013 e em 2014, isto é, ao longo de 17 anos. Ou, qual é, em cada ano, o poder de compra da mesma nota de R$100? Pelo Índice Oficial de Medida de Inflação, o IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, publicado pelo IBGE, se tomarmos o ano de 1997 como base, a nota de R$100 tinha o poder de compra de R$100. Já em 2005, 8 anos depois, a inflação acumulada era de 86% e a nota de R$100 só tinha poder de compra de R$ 53,77. No ano de 2013, a inflação acumulada desde 2007 já era de 180%. E a nota de R$100 só tinha poder de compra de R$ 35,74. E, finalmente, em 2014, a inflação acumulada no período ao longo desses 17 anos era de 198%. E a nossa nota de R$100 só tinha poder de compra de R$ 33,59. Portanto, em 17 anos, como uma inflação acumulada de 198%, a nossa nota de R$100 só valia R$ 33, ou seja, só tinha 1/3 do poder de compra original.
Então, e por que esse fenômeno ocorre? Recordemos os nossos episódios iniciais sobre a lei da oferta e da demanda. Pense em laranjas. Se colocar mais oferta de laranja no mercado ou na feira do que existe de demanda, donas de casa para comprar, o preço da laranja diminui. Se a moeda é uma mercadoria e se eu imprimo mais cédulas, ou seja, papel, e coloco no mercado, existe mais oferta de dinheiro do que demanda por dinheiro. Então, o valor da moeda diminui. E se você lembrar do nosso episódio anterior sobre moeda fiduciária, isto é, que não tem lastro, ou seja, não tem uma garantia em um ativo como ouro, então, se não houver geração de riqueza real na economia que justifique a emissão de moeda, todo o papel moeda impresso a mais vai reduzir o valor da moeda. Na descrição deste episódio você encontra o link para o vídeo do Ideias Radicais com mais detalhes a respeito disso. Então, quando você ouve no noticiário sobre o aumento de inflação no mês e um monte de jornalistas que escrevem sobre economia e os especialistas entrevistados dizem que a culpa pelo aumento da inflação foi por causa do aumento do preço do tomate ou do chuchu, isso conceitualmente é uma enorme bobagem. Você viu nos episódios iniciais da nossa série sobre oferta e demanda e você lembra do conceito de produto substituto. Então, se o tomate aumenta de preço, a dona de casa vai e compra pimentão. Se for o chuchu que aumentou de preço, a dona de casa vai e compra berinjela. E se o famigerado feijão carioquinha aumentou de preço, a dona de casa compra vagem. Esses tipos de aumentos de preços esporádicos e temporários são típicos de situações de oferta e demanda, ou devido à safra, muita chuva, pouca chuva, ou época do ano, sazonalidade. Então, são coisas temporárias e passageiras. Depois que a oferta se restabelece ou reduz a demanda pelo consumo pelos produtos substitutos, a situação volta à normalidade. Eles consideram isso porque no índice de medida você tem uma cesta básica de produtos. Mas conceitualmente isso não está muito certo. Então, essa coisa de jogar a culpa da inflação pelo aumento de preços temporários de produtos é uma enorme e absurda bobagem. Então, galera, a razão da inflação é o aumento ilógico da oferta de moeda. Como falamos, se não existe criação de riqueza na economia, ou seja, crescimento da produtividade da economia, não existe a necessidade de se colocar mais moeda no mercado. Se a economia não cresce realmente, todo o dinheiro novo colocado no mercado irá reduzir o valor de compra da moeda. Toda inflação tem origem monetária e, portanto, com o Banco Central sendo o responsável monetário, a política monetária praticada é a causa primordial da inflação. Por isso se diz que o Banco Central é o guardião do valor da moeda. Combater inflação é não aumentar a oferta de moeda sem geração real de riqueza. Para que possamos visualizar melhor esse conceito e entender a moeda como uma mercadoria,
vamos fazer uso do nosso velho amigo, o gráfico preço versus quantidade. Então, temos a curva vermelha de demanda por moeda pelas pessoas e a curva azul de oferta O1 de moeda pelo Banco Central, que, como você observa, é uma reta, isto é, uma quantidade fixa de dinheiro Q1 que é colocada no mercado. Na interseção das duas curvas, você tem o ponto A, que é o ponto de equilíbrio entre a oferta e a demanda por moeda, para a quantidade de moeda ofertada Q1. Então, é definido o preço P1, que é o preço ou valor da moeda ou o poder de compra da moeda no equilíbrio. Agora, quando o governo decide fazer um aumento de oferta de moeda, ou seja, uma expansão monetária, ou no básico, imprimir mais papel moeda ou aumentar o crédito, a curva azul de oferta é deslocada para a direita para a posição da curva azul de oferta O2, que estabelece uma quantidade Q2 de moeda no mercado. A intersecção, o cruzamento da nova curva de oferta de moeda O2 com a curva vermelha de demanda por moeda estabelece um novo ponto de equilíbrio B, que, para a nova quantidade de moeda Q2 no mercado, define o preço P2, que é o preço ou o valor da moeda ou o novo poder de compra da moeda. Como você pode observar, para um aumento da quantidade da moeda de Q1 para Q2, o valor da moeda, ou seja, o poder de compra da moeda, se reduz de P1 para P2. Então, a diferença entre o valor da moeda P1 e P2 é o que chamamos de inflação. Portanto, a inflação é um fenômeno monetário que depende da maior ou menor oferta de moeda no mercado. A inflação já acompanha o homem ao longo da sua história. Caminhamos então no sentido dos ponteiros do relógio para vermos alguns exemplos. Como já comentamos no episódio 22, o primeiro fenômeno inflacionário que os historiadores possuem uma farta documentação ocorreu ao longo da decadência do Império Romano do Ocidente. A cunhagem indiscriminada de moedas para cobrir as crescentes despesas militares foi causa de um grande processo inflacionário que agravou a situação da economia do Império Romano já fragilizado. Na prática, o que era feito é que as moedas de ouro, prata ou bronze eram cunhadas com menor quantidade dos metais preciosos na liga. E como as pessoas perceberam isso, o valor de compra da moeda romana caiu. O imperador Diocleciano, em face do problema, promulgou em 301 d.C. o Edito Máximo, que determinava valores máximos pelos quais os bens transacionados na economia romana poderiam ser vendidos, alegando que o problema da inflação tinha origem na ganância dos mercadores. Qualquer semelhança com o governo da eterna múmia faraótica do Maranhão, o ex-presidente José Sarney, que em 1986 determinou congelamento de preços, é mera coincidência. Outro momento foi o período da
colonização ibérica das Américas. Uma enorme quantidade de metais preciosos, como o ouro e a prata, oriundo das minas na América do Sul e Central, o Novo Mundo, foram levadas pelos espanhóis e inundaram a economia europeia com metais preciosos e, com isso, conduziram à inflação. Da segunda metade do século XV até a primeira metade do século XVII, a Europa Ocidental viveu a experiência de um grande ciclo inflacionário, referenciado na literatura como a Revolução de Preços, ou Price Revolution em inglês, com os preços em média tendo subido 6 vezes ao longo dos 150 anos. O ouro e a prata, trazido pelos espanhóis, se espalharam por uma Europa faminta por dinheiro e causaram uma disseminação da inflação por toda a região. Ou seja, um aumento substancial na oferta da quantidade de moeda, que naquela época era moeda lastreada em metais preciosos, gerou inflação. Podemos considerar que o fator demográfico também, de alguma forma, contribuiu para o aumento de pressão sobre os preços, com um aumento da população da Europa após a devastação causada pela pandemia da peste negra. Outro caso. Segundo o estudo do professor Stephen Hawking, o quarto pior caso de hiperinflação da história foi registrado na Alemanha em 1923, após a Primeira Guerra Mundial. O país havia acabado de sair da Primeira Guerra Mundial e na ingrata posição de país derrotado. Fragilizado economicamente devido ao conflito, o país estava também altamente endividado com as nações vencedoras. Assim, para se financiar, o governo recorreu à impressão de moeda em várias ocasiões, contribuindo para o aumento da inflação. Mas vejamos algo interessante e muito pouco comentado, né? Ao final da guerra, em 2018, a quantidade de dinheiro em circulação havia quadruplicado e os preços haviam subido 140%. Entretanto, o marco alemão não havia sofrido mais do que a libra britânica. Estava um pouco mais fraco do que o dólar americano, porém mais forte do que o franco francês, isso ao final da guerra. Porém, 5 anos depois do final da guerra, em dezembro de 1923, o Reichsbank, o Banco Central alemão, já havia emitido 496 quintilhões de marcos, fazendo com que cada cédula valesse 1/300º do que valia em ouro em 1914. Assombroso! Praticamente cada bem e serviço estava custando trilhões de marcos. O dólar americano estava cotado a 4,2 trilhões de marcos. Como pôde a Alemanha sofrer tão vasta, completa e abrangente destruição do seu dinheiro? A culpa seria somente dos países vitoriosos da Primeira Guerra, que impingiram à Alemanha derrotada pesadas multas e restrições? Essa é a versão oficial, mas não explica completamente, pois cada marco era impresso por alemães e emitido por um banco central gerenciado por alemães em um governo puramente alemão. Eram partidos políticos alemães, tais como os socialistas, o Partido Católico de Centro
e os democratas, formando várias coalizões governamentais, os responsáveis exclusivos pelas políticas monetárias e fiscais que conduziam. Mas é claro que admitir a responsabilidade por qualquer calamidade não é algo que se deve esperar de qualquer partido político. Em outubro de 1923, o aumento de preços chegou ao ápice, atingindo a taxa de 29.500% ao mês, ou 21% ao dia. A inflação fazia com que as mercadorias na Alemanha dobrassem de valor a cada 3 dias. O nosso último caso, a Venezuela. Com relação à situação da Venezuela, que fechou 2018 com uma hiperinflação de 1.300.000%, está há mais de 12 trimestres seguidos em recessão, redução do PIB. A explicação é bem simples. Um regime ditatorial socialista que, ao longo dos últimos 20 anos, desde 1999, vem intervindo na economia, estatizando a maioria dos setores econômicos, expropriando propriedades, aumentou sem sustentabilidade os gastos públicos, não se podia esperar nada diferente. O governo bolivariano revolucionário interviu no mercado de câmbio, decretou controle de preços e imprimiu papel moeda sem limites. O quadro do país em crise humanitária, imigração, fome, nós já comentamos extensivamente no início desse episódio. É triste e revoltante. No episódio 7, conversamos sobre um dos fatores que influenciam a demanda, que é a expectativa. No caso da triste história recente da hiperinflação no Brasil, durante a década de 80 e parte da década de 90, os economistas chamavam de inflação inercial ou retroalimentada, isto é, a expectativa de aumento de preço, ou melhor, a expectativa de perda de valor da moeda devido à inflação era repassada aos reajustes de preços do mês seguinte e gerava mais inflação. A foto ao lado mostra um funcionário do supermercado com a etiquetadora, remarcando preços de produtos. Chegavam a trocar o preço de produtos 2 a 3 vezes ao dia. As causas da hiperinflação no Brasil costumam ser relacionadas ao aumento dos gastos públicos, como, por exemplo, a construção da nova capital Brasília, no governo Juscelino Kubitschek, e também durante os governos militares, pela elevação do endividamento externo, agravado pela crise mundial derivada do aumento dos preços do petróleo e pela retração na taxa de expansão da economia. A política de substituição das importações, que vinha desde o governo Juscelino Kubitschek, fez crescer os gastos públicos, e o milagre econômico entre o final dos anos 1960 e o início da década de 70, quando a economia brasileira cresceu a média de 10% ao ano, parece a economia chinesa, foi financiado por empréstimos internacionais. A partir de 1973, quando a crise internacional do petróleo fez o custo do barril subir 400% em 3 meses, de $2,90 ao barril
para 11 dólares e 65 centes por barril, a economia brasileira passou a apresentar taxas de inflação crescentes. O PIB já não crescia tanto e o Brasil entrou na década de 1980 com o pé esquerdo. Inflação, dívida externa elevada e indústria defasada. Na hiperinflação crônica, as causas se sucedem e se realimentam. O choque de petróleo pode ter dado início à crise hiperinflacionária, mas ela foi intensificada por desvalorizações da moeda para artificialmente manter o Brasil competitivo no mercado externo, com uma máxima desvalorização em 1979 e pelo aumento do dinheiro em circulação, ou seja, expansão monetária para financiar a dívida externa. Foram cerca de 15 anos de inflação acima de 2 dígitos e de correção monetária. Os comerciantes remarcavam diariamente os preços dos produtos, que sumiam rapidamente das prateleiras, já que a população estocava alimentos por temer as sucessivas altas. Preços e salários eram reajustados automaticamente, assim que era divulgada a inflação do mês anterior, criando o efeito bola de neve, em que a inflação de um mês era imediatamente repassada para o mês seguinte. O gráfico ao lado é apavorante e impressionante, principalmente para as novas gerações. Ela mostra a inflação anual no período do governo José Sarney, alucinantes, no pico onde atingiu 80% ao mês, ou 1.750% ao ano, em 1989. Naquela época, as pessoas corriam para fazer compras no dia do recebimento do salário. Para fácil entendimento pelas gerações nascidas após 1990, como expliquei em um episódio anterior, no dia 1º do mês, sua nota de 100 cruzados comprava 5 camisas de algodão t-shirts. Se você deixasse sua nota dentro da carteira no dia 30 do mesmo mês, você só comprava uma camisa de algodão. Isto é, o poder de compra da sua nota de 100 cruzados só valia 20 cruzados. Eu sei que é difícil até de imaginar para quem nasceu depois do Plano de Estabilização Econômico de 1994 a 96, o Plano Real. A taxa de inflação oficial no ano passado, 2018, fechou em 3,75% ao ano, contra 1.800% em 1989. Esse período da história recente do Brasil foi o playground de inúmeras experiências macroeconômicas com péssimos resultados, comandado por uma turma de economistas keynesianos com forte influência da CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, do qual faziam parte vários economistas brasileiros. Expoentes dessa turma, por exemplo, o ex-ministro Bresser Pereira, da FGV, ou Luciano Coutinho, ex-presidente do BNDES. Essa turma usou todo o receituário de medidas heterodoxas, todas com forte intervenção do Estado na economia, como congelamento de preços, congelamento de salários, moratória da dívida externa, então calote da dívida externa, troca de moeda 4 vezes, expansão monetária e
só foram piorando a situação da inflação e a situação econômica do Brasil. Até que, finalmente, em 1994, foi colocado um plano ortodoxo de estabilização econômica, que estabeleceu o chamado tripé macroeconômico, que é, basicamente, corte de gastos públicos, o câmbio passou a ser flutuante e ter metas de inflação. Isso se deu durante o governo do presidente Itamar Franco e o então ministro da Economia, Fernando Henrique Cardoso, reuniu um grupo de economistas, a maior parte ligado ao think tank Casa das Garças, da PUC do Rio de Janeiro, para elaborar e implantar o plano então denominado Plano Real. Se destacam nesse grupo de economistas Pércio Arida, André Lara Rezende, Francisco Lopes, Gustavo Franco, Pedro Malan, Edmar Baixa e Winston Fritz. O primeiro conceito a entender é que quando o governo imprime dinheiro, ele reduz o valor da moeda que está no bolso da população. Isto é, como se fosse um imposto inflacionário cobrado pelo governo a todas as pessoas. O segundo conceito a ser compreendido é que a inflação ou o imposto inflacionário não é igual para todo mundo. Ele varia de acordo com a região e o perfil de consumo. E isto é ainda piorado porque a carga tributária no Brasil recai sobre o consumo, ou seja, o imposto indireto que você não vê, mas está pagando quando compra qualquer mercadoria ou serviço. Isto é chamado de imposto regressivo. Quanto menor a renda, maior o peso dos impostos sobre as famílias. O sistema tributário no Brasil é um Robin Hood ao contrário. Tira dinheiro dos pobres quando eles compram arroz, feijão e remédios e dá para os ricos, na forma de sustentar salários, benefícios e mordomias gigantes para o alto funcionalismo público. E a inflação é o pior imposto e que mais afeta as famílias de baixa renda, pois eles têm poucas condições de se protegerem. Portanto, no Brasil, a inflação tem pesado mais no bolso dos mais pobres. Sobre mais noções sobre impostos, recomendo que vocês assistam os episódios 15 e 16. O índice da Fundação Getúlio Vargas, que mede a inflação dos mais pobres, é o IPC-C1. O IPC-C1 é medido em 4 capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Recife, pelo IBRE, Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. O IBRE identifica o perfil de consumo das famílias mais pobres por pesquisas de orçamentos familiares e, a partir disso, dá peso maior no índice aos produtos mais comprados por elas. Assim, chega ao índice que mede o impacto do aumento de preços para quem ganha menos. O índice mostra que o pacote de produtos consumidos pelos mais pobres subiu acima do geral, mas a inflação pesa mais para quem tem renda menor, também por outros motivos. Essas famílias, em geral, comprometem uma parcela maior dos ganhos ou receitas com gastos essenciais e têm menos possibilidade de escolher como gastar. Os mais pobres costumam ser assalariados ou trabalhadores autônomos,
e o ritmo de reposição dos ganhos anda mais devagar do que a inflação. Por exemplo, é mais fácil e rápido para um comerciante repassar o aumento de custos das mercadorias e repor as perdas com a inflação. Mas provavelmente o comerciante também vai diminuir suas vendas. Mas já para os assalariados, as reposições salariais acontecem uma vez por ano. Então, enquanto não chega a data base para esse reajuste, o salário no bolso vai valendo cada vez menos. Outro problema é que os mais pobres não têm como proteger seus ganhos do aumento de preços, ou melhor, da redução do valor de compra da moeda. Como grande parte do salário vai para o pagamento das contas do mês, aluguel, luz, telefone, passagem de ônibus, sobra pouco ou nada para poupar e obter algum rendimento que proteja o dinheiro da desvalorização. Assim, com os preços subindo e a receita parada, o salário compra cada vez menos e o assalariado empobrece mais a cada mês. O gráfico à direita, produzido pelo IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas, órgão de assessoria técnica do Poder Executivo, mostra a inflação por faixa de renda entre julho de 2006 e setembro de 2017, ou seja, 11 anos. Você pode observar que o índice de inflação IPCA geral acumulado no período foi de 89%. Já para a faixa de renda mais alta, foi de 86%. Desculpe, ou seja, foi menor. Já para a faixa de menor renda, a inflação foi de 102%, muito superior à média geral. Nesse gráfico fica nítido a diferença de impacto da inflação. Espero que você tenha entendido os conceitos de que a inflação é um tipo de imposto e que a inflação pesa muito mais sobre as famílias de mais baixa renda. Então, quando políticos populistas propõem aumento de inflação como maneira de acelerar o desenvolvimento do país e resolver os problemas econômicos e, com isso, beneficiar os mais pobres, esses canalhas hipócritas estão defendendo exatamente mais expoliação dos pobres para manter e aumentar as mordomias dos parasitas do Estado, altos funcionários públicos, sindicalistas pelegos e aqueles empresários amigos do governo. Chegamos ao final de mais um episódio. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aqui embaixo o seu like e compartilhe o vídeo. No próximo episódio, iremos continuar nossa conversa sobre a inflação, abordando os aspectos para o controle desse fenômeno macroeconômico. A charge aí do lado mostra que a Dilma e o Guido não souberam trabalhar isso muito bem. Meu nome é Luiz Azevedo e muito obrigado pela sua audiência.